Na última quinta foi pro ABC. Ontem foi pro Flamengo. 2 eliminações em menos de 5 dias é muito duro pro torcedor vascaíno que passou de fato esses últimos 20 anos sofrendo. A gente espera, torce e quer muito que o futuro venha a ser melhor para nós. Porém, depois de uma eliminação precoce na Copa do Brasil e depois de ontem, mais uma derrota para o nosso maior rival, o que resta para o Vasco em 2023 é planejar 2024. Sabe como? Através do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar sobre isso. Falaremos exatamente sobre planejamento. Pois, meus amigos, é um dia após o outro. O Vasco ontem caiu para o Flamengo. Hoje, pensa em contratações. Além disso, também, é claro, vamos falar sobre o Clássico dos Milhões, o que aconteceu, meu ponto de vista, informações importantes a trazer aqui a vocês, tudo neste Acorda Vascão. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de informar a vocês tudo o que está acontecendo, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva. Ajude aí o nosso crescimento através da sua inscrição. Não saia de verdade desse vídeo sem se inscrever, largar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar aí a gente a chegar à marca dos 90 mil inscritos. Falta muito pouco e a gente conta aí de fato com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo também aí no sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e deixe nos comentários o que você achou desse Clássico dos Milhões de ontem no Maracanã. Mas vamos embora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco e Flamengo. Pôs ontem para 49.779 torcedores. O Vasco enfrentou o Flamengo e perdeu no Maracanã pelo placar de 3-1. Um placar de fato falso, mentiroso, pois para quem acompanhou o jogo, ficou claro, ficou nítido, ficou muito perceptível que o Vasco foi superior durante grande parte dos 90 minutos. Não à toa, meus amigos, se a gente olhar números, o Vasco terminou o jogo com uma posse superior, o Vasco terminou o jogo com mais finalizações do que o Flamengo, foi 52 de posse a 48, 16 finalizações do Vasco contra apenas 15 do Flamengo, com relação até a escanteios, 4 do lado do Vasco e 2 do lado do Flamengo. Então fica nítido, fica claro, se a gente pegar o jogo no geral, o Vasco conseguiu apresentar um bom futebol. E aí eu vi muitas pessoas falando, o futebol é injusto, o Vasco foi muito melhor, o placar, o resultado foi um resultado injusto. E eu vi uma frase que é completamente clara: justiça no futebol é bola na rede, justiça no futebol é colocar a bola dentro do gol. E se a gente pegar, o Vasco foi melhor, o Vasco teve mais chegadas ao ataque, o Vasco teve mais pressão, o Vasco teve mais a posse, o Vasco foi mais superior ao Flamengo durante todos os 90 minutos. Mas quando se trata de bola na rede, eles colocaram. O Vasco, não. E é claro, isso é chato, isso é triste. Não por apenas perder, ser eliminado, mas por saber que enquanto estava 1-1 e o Vasco estava sendo superior, dava pra gente ter saído de ontem no Maracanã com uma vitória contra eles e uma classificação para as finais do Campeonato Carioca. E exatamente por esse motivo fez com que o clima ficasse ruim, pois se fosse uma derrota clara, tudo bem, mas quando é uma derrota em que fica nítido que dava para ter vencido, o sentimento é muito pior. Não à toa, segundo informações aí da Cazé TV, repórter de campo, o Gabriel Peck acabou saindo muito abalado, inclusive chorando dessa partida ontem contra o Flamengo. Alguns outros jogadores também saíram muito abalados, porque é claro, uma eliminação na quinta precoce para o ABC, e uma derrota ontem para o maior rival, de certa forma, faz com que o clima fique muito pesado internamente. Exatamente por esse motivo o Vasco, entre aspas, tem uma folga aí. O Vasco não se representa amanhã no CT, nem terça, apenas quarta. Então o elenco do Vasco terá tanto amanhã, segunda, quanto terça, para dar uma relaxada, espairecer um pouco a cabeça e voltar com tudo na próxima quarta-feira, dia 23 de março, focados aí, no caso, nessa pré-temporada, assim, nessa nova pré-temporada, se é assim que eu posso falar, o pré-brasileirão, pois já no dia 15 ou 16 de abril, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Após o Atlético, só para te adiantar,
é Palmeiras e São Januário. Então uma sequência dificílima, será um dos piores campeonatos, ou melhores, no caso se tratando de brasileiro, de todos os tempos, e o Vasco tem que se preparar ao máximo para isso. Inclusive, exatamente por esse motivo, o Vasco vai contratar. Mas antes de falarmos sobre contratação, dê uma olhada aí nas palavras, aliás, do Maurício Barbieri, sobre o que ele achou da equipe do Vasco ontem, diante do Flamengo, no Clássico dos Milhões. Eu acho que tem 2 recortes, né, que a gente pode fazer. Um é esse de curto prazo, realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida, mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje, em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo, a voltar a criar boas oportunidades, grandes oportunidades. Eu acho que até um pouco antes da gente tomar ali o segundo gol, o domínio era total nosso, completo, eles com muita dificuldade de se encontrar, mas a gente precisava ser mais efetivo, precisava ter aproveitado melhor as oportunidades. Eles são letais, o empate não servia para nós, inevitavelmente em algum momento a gente ia ter que se expor. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu vou me adiantar. Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. E eu acho que no terceiro gol ele apenas não adotou o mesmo critério, porque teve um lance quase idêntico, no mesmo local do campo no primeiro tempo, que a gente bateu rápido e ele pediu para voltar. O resultado é por conta disso? Não, eu acho que é por conta da gente não ter conseguido ter efetividade para fazer os gols, as oportunidades que a gente criou. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora, existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre frisou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil, que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. E eu acho que olhando para o campeonato, agora eu vou fazer esse recorte do campeonato dentro de tudo que a gente enfrentou, eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer 2 jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. A gente teve que fazer 2 clássicos, não podendo contar com muitos jogadores, não sei se vocês se lembram, por aquele problema da inscrição, de o jogo era da fase tal, foi para outra fase, então foram 2 clássicos nessa situação. E com tudo isso, eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer bons jogos contra o Flamengo, mas que sem dúvida nenhuma foram insuficientes para a gente vencer, isso a gente tem claro. Então, nesse recorte maior, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde, tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí, terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no Brasileiro. Realmente é complicado, realmente é muito difícil. E as próprias palavras do Barbieri, mostram que até o próprio treinador conseguiu reconhecer que o Vasco estava superior à partida. Eu não vou trazer aqui a vocês, mas o Léo Pelé também na zona mista após a partida disse assim sobre a partida, com todo respeito ao Flamengo. Quando estava 1-1, a sensação era de que estávamos melhores. No melhor momento que estava, tomamos o gol de pênalti. Acontece. E de fato, para quem acompanhou o jogo, viu que o Vasco era melhor no jogo, o Vasco era superior, o Vasco estava perto do gol, e do nada surgiu esse pênalti. E, gente, antes de prosseguirmos sobre esse assunto, né, envolvendo Vasco e Flamengo, peças aí individuais do Vasco ontem, vamos falar sobre a arbitragem, porque que arbitragem também ruim ontem no Clássico dos Milhões. Eu falei muito bem, deixei muito bem claro isso a vocês, que não seria um esquema, que é muito forte eu falar uma palavra como essa, mas o desejo da FERJ, que é a Federação do Rio de Janeiro, é ter Vasco, aliás, Flamengo e Fluminense na final. É o que eles queriam desde o início. E, pelo que eles queriam, de fato aconteceu. E por que era esse desejo deles? Porque a FERJ fechou com ali a Band para transmitir os direitos do Carioca. Um Vasco na final, um Botafogo iria tirar a Band completamente da jogada, pois iria ter a transmissão também na Cazé TV. Ontem, por exemplo, mais de 4,5 milhões de torcedores estavam ao vivo assistindo o Cazé aqui na plataforma do YouTube, e a Bandeirantes, de certa forma, perdendo uma audiência que poderia ser dela. Então era o objetivo
da Ferj, que afinal fosse Flamengo e Fluminense. E não à toa a gente viu vários problemas envolvendo arbitragem, erros, desde o início do campeonato, exatamente com Botafogo e com Vasco, que foram os dois clubes que se voltaram contra a Ferj desde o início da competição. Enquanto isso, Flamengo e Fluminense, a dupla foi completamente a favor da Federação do Rio. E não à toa chegaram à final. E ontem, a arbitragem aí do Bruno Arleu de Araújo, muito contestável. No mínimo, inclusive, contestável. Um pênalti que poderia ter sido chamado no VAR. Acredito que é muito critério, realmente, aquela penalidade máxima. Exatamente porque nem eu tenho uma certeza, nem você dificilmente terá uma certeza. Mas, pelo que eu vi, as chances são enormes de não estar dentro da área o Matheus França, jogador do Flamengo, que acabou recebendo aquela penalidade máxima do Manuel Capasso. Dá a entender que o jogador está fora da área, a bola está na linha da área, mas o atleta está com o pé fora da grande área. Isso não é pênalti. E aí fica a pergunta, por que o Bruno Arleu de Araújo não foi ao VAR ver se era penalidade ao máximo ou não? E o terceiro gol, que cravou a vitória do Flamengo. Uma falta sofrida antes do círculo central, antes da linha do meio de campo, no círculo central do campo do Flamengo, e uma falta que foi batida no círculo central no campo do Vasco, com o jogador do Flamengo caído, e com a equipe do Vasco reclamando com o Bruno Arleu. E dá prosseguimento à jogada, isso vale agora? Um jogador do Flamengo caído pode prosseguir o lance, então? Pode bater a falta que tá tudo tranquilo. Então são coisas que a gente ficou vendo na partida de ontem, critérios utilizados de uma maneira completamente diferente, tratando de Vasco, tratando de Flamengo. Aquele Vidal, que volante louco é esse Vidal do Flamengo. Um jogador que, com anos de Europa, completamente descompensado. Entrou no jogo, deu várias pancadas em vários jogadores do Vasco, e não lembro de ter recebido o amarelo. Então, muitos critérios utilizados que vão contra aquilo que foi colocado ao contrário do Vasco durante todos os 90 minutos. Não estou falando que o Vasco foi eliminado por isso, e nem por isso, inclusive, eu quis ontem, após a partida no pós-jogo, falar sobre a arbitragem. Decidi ficar quieto. Mas esse vídeo de manhã, esse Acorda Vascão, era necessário falar da vergonha que foi a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo ontem. Muito fraca, muito ruim. E a gente espera que realmente o motivo de tanta coisa negativa com relação a posicionamentos ruins ao lado do Vasco, posicionamentos a favor ao lado do Flamengo, venha a ser exatamente por uma competência, ou aliás, uma falta de competência, e não por alguma outra situação. Mas enfim, deixa a sua opinião também se você concorda exatamente com isso sobre a arbitragem. E para finalizar aqui o vídeo, gente, falar sobre algumas situações minhas que eu olhei para a partida de ontem e acho necessário falar aqui a vocês. Primeiro, Andrei Santos. Andrei não fez uma partida boa ontem. Eu vi muitas pessoas falando que o Andrei fez uma partida boa. Eu não gostei da partida do Andrei. A partida do Andrei foi melhor com relação aos outros jogos, exatamente pela posição onde ele estava. O Andrei, quando o Rodrigo não estava jogando, o Andrei tinha se tornado o primeiro volante, que não é a dele. O Andrei é um segundo volante que pisa muito na área. Ontem ele estava fazendo isso contra o Flamengo e ponto. Não foi o Andrei que a gente viu no Sul-Americano com a seleção brasileira e muito longe do Andrei que a gente viu do Vasco no ano passado na Série B. Um Andrei apagado, um Andrei apático, um Andrei que parece que tem medo de se machucar a qualquer momento e um Andrei que parece que não queria estar no Vasco da Gama. Esse foi o Andrei para mim ontem novamente contra o Flamengo. Muito longe de ser aquele Andrei que o Vasco queria tê-lo no elenco para jogar durante esses primeiros jogos de Campeonato Brasileiro. Outro ponto importante, Marlon Gomes. Por que o Marlon não foi relacionado? Porque o Marlon no último jogo contra o ABC era titular e hoje não foi relacionado para o clássico contra o Flamengo, um jogador tão bom e tão diferenciado para mim quanto é o Marlon Gomes. Estranho. E mais dois pontos importantes sobre dois erros que foram cruciais. Manuel Capasso, primeiro, foi muito bem na minha opinião, fez o gol, é uma imposição física muito forte, não é um jogador técnico como eu pensei que era, mas fisicamente é um jogador muito privilegiado, um jogador que de mano a mano é difícil passar por ele, um jogador que de bola aérea é difícil vencer dele, aliás, ganha todas pelo alto, é muito majoritário, se é assim que eu posso falar, quando se trata de sistema defensivo, mas não pode entregar gol da maneira que ele entregou. No último Clássico dos Milhões, no primeiro jogo, ele entregou aquela bola pro Pedro e ontem fez, entre aspas, esse pênalti, já que na minha opinião foi fora da área, em cima do Matheus França. É claro, era um lance difícil, era um lance de mano a mano, mas é uma penalidade máxima que não dá pra fazer. São dois erros em dois Clássicos dos Milhões, meu amigo. Capasso, mesmo diante de boas partidas, mesmo diante de bons números, errou. E outro erro foi do Rodrigo.
Rodrigo ontem errou novamente no terceiro gol do Flamengo. E não dá para errar. No terceiro não, no segundo, onde resultou o pênalti. Não dá para errar. Clássico é detalhe. E quando se erra em clássico, principalmente um clássico contra o melhor time, se tratando de elenco da América do Sul, fica difícil. Então foi um erro contra o Fluminense e foi novamente um erro contra o Flamengo. E não à toa, e não tô falando que ele não jogou bem, o Rodrigo foi muito bem, exatamente ele que deu a liberdade para André e Jair jogarem, mas não pode errar como errou ontem. E exatamente por isso, por erros cruciais, que o Vasco tem a necessidade de ir ao mercado. O Barbieri falou sobre reforços, a gente vai deixar para trazer a vocês no Fala Gigante. O que eu tenho a falar é, pelo erro do Rodrigo, fica nítido a necessidade de um primeiro volante. Pela ausência de criação de jogadas, fica nítido a necessidade de um camisa 10. Pela ausência de jogos abertos pelas pontas com qualidade, fica nítido a necessidade de pontas desequilibrantes pelos dois lados, porque o Luca Orediano ainda não mostrou ser esse jogador. E pela nítida ausência do Pedro Raul nas partidas com relação à atitude e à entrada do Aguinaldo, fica nítida a necessidade de um atacante para ser o reserva do Pedro Raul. E é só de pensar, tem gente reclamando de Eduardo Sacha. Parece até brincadeira, né? Mas enfim, a gente vai ficar por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda que promete muito. Retornaremos, é claro, com Fala Gigante às 2, 2h30 da tarde. E às 8 horas estaremos aqui com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. O que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.